Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que a Academia de Letras da Bahia apresenta a terceira edição do curso Culturas Baianas. Um curso que, nas suas duas primeiras edições, foi muito exitoso e chama a atenção de um público, eu diria, de um público de jovens pesquisadores. E isso, para mim, é muito interessante. Hoje eu trago dois pesquisadores que trabalham com culturas, evidentemente nós falamos de cultura sempre no plural. Eu trago o Wagner Rocha e a Hannah Román Bellini Sardo. O Wagner Rocha, para vocês terem noção de quem é esse jovem pesquisador, é doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, especialista em gestão cultural, mestre em cultura e sociedade, graduado em comunicação também pela nossa Universidade Federal da Bahia, nossa alma mater. Sua dissertação, para vocês terem a noção desse pesquisador, foi finalista na 26ª edição do conceituado Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo IFAM, isso naquele ano de 2013. Há mais de 15 anos, esse jovem pesquisador dedica-se ao estudo das relações entre comida, religião e cultura em Salvador, com foco na culinária afro-baiana, nas religiões de matriz africana e nos patrimônios imateriais. E aí eu vou dar o exemplo do ofício das baianas de Acarajé e a festa de Santa Bárbara. Atualmente, o Wagner Rocha integra a Diretoria de Patrimônio e Equipamentos Culturais da Fundação Gregório de Matos e participa de diversos conselhos e comissões ligadas à cultura e à diversidade aqui na nossa cidade de Salvador. É pesquisador e apresentador de um famoso podcast, Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê, e divide com o professor Vitor Diógenes Silva a apresentação do Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma. Então, apresentado o primeiro comunicador de hoje desse curso de culturas baiana, que vai trazer e vai tratar, e nós devemos prestar bem atenção, porque ele vai trazer novidades, coisas curiosas, mas ele intitula a sua fala de Por uma Antropologia da Culinária Afro-Baiana. Ele vai fazer uma espécie de um tour de breves considerações sobre esse tema. Eu tenho o prazer de passar a palavra agora ao doutor Wagner Rocha. Olá, professora Edilene, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu quero começar a minha fala agradecendo muito o convite da Academia de Letras da Bahia, em especial a senhora que acompanha a minha trajetória acadêmica já há um tempo, a minha trajetória, me conhece, não é de hoje, uma querida mestra que eu tenho muito carinho, sempre tão gentil e atenciosa. Dizer que é uma honra integrar a programação do curso de Culturas Baianas da ALB. Saudar também a colega de mesa, a Hannah Bellini, agradecer a Rico Soares também aqui por todo o suporte. Vamos para a apresentação aqui, eu preparei uma pequena apresentação para poder guiar a minha fala, porque falar sobre culinária afro-baiana é algo que me mobiliza, me motiva e que, se eu não tiver o cuidado, eu acabo me excedendo um pouco no tempo. Não sei se vocês já estão visualizando a apresentação. Agora, né? Está aparecendo para vocês. Então, eu intitulei a apresentação Por uma Antropologia da Culinária Afro-Baiana, justamente para fazer um breve panorama sobre todas as pesquisas relacionadas a essa temática, porque logo depois que eu recebi o convite, eu fiquei pensando sobre qual perspectiva eu poderia abordar a temática da culinária afro-baiana. E como estamos num curso que é promovido pela Academia de Letras, eu achei pertinente trazer algumas reflexões a partir da produção bibliográfica sobre a nossa culinária, produzida no âmbito da antropologia da alimentação,
que alguns pesquisadores também chamam de etnoculinária, e fazer esse panorama a partir das produções que foram elaboradas desde o final do século XIX, com Nina Rodrigues, até chegar à atualidade, com referências como Vivaldo da Costa Lima, Jefferson Bacelar, Wilson Caetano Júnior, enfim, alguns pesquisadoras que são referências no meu trabalho, que eu sempre estou consultando, sempre estou bebendo na fonte. E para que a gente também possa entender um pouco a evolução dessas pesquisas e desses estudos ao longo do tempo, né, ao longo desse período. Mas antes de começar propriamente, eu acho importante fazer algumas considerações, trazer alguns pontos aqui para a gente, de partida, né, para a gente compreender do que é que a gente está falando, né? Então, eu vou trazer um pouco esse panorama das pesquisas na área da culinária afro-baiana do século XIX ao XXI. Antes, acho que é importante, por isso que eu sempre demarco que eu trato sobre culinária afro-baiana, porque a expressão comida ou cozinha baiana é utilizada equivocadamente para se referir ao comer soteropolitano e às comidas de azeite, de dendê, de modo geral. Sendo que mesmo em Salvador, muitas comidas que fazem parte do nosso cotidiano não levam dendê na receita. Eu estava lendo há pouco, antes de começar aqui a nossa conversa, e me permitam aqui ler um trecho de um escrito feito pela Paloma Amado, que diz assim: são das frigideiras de aratu, maturi, bacalhau, camarão seco com repolho, as versões baianas de cozido, feijoadas, mocotóis, sarapatel e dobradinha, as maniçobas do recôncavo, os assados e cozidos de carne de boi, porco e aves, os escaldados, pirões e farofas, onde reinam a farinha de mandioca, peixes fritos ou de escabeche, quiabada, os tiragostos como os bolinhos de bacalhau, lambreta, casquinha de siri, petitinga, as merendas e café da manhã, como os beijus, cuscuz, bolos de tapioca, pupa, carimã, os mingaus de milho, canjica, xerém, tapioca, munguzá, o bolinho de estudante, os doces de frutas típicas, ambrosias, cocadas, quindins, enfim, há uma lista inesgotável de receitas e iguarias da cidade. E todas essas receitas que eu trouxe aqui, exemplos de comidas, são exemplos de comidas que não utilizam azeite de dendê na receita. E é por isso que é importante a gente pontuar que, às vezes, de forma corriqueira, cotidiana, muitas pessoas se referem à comida baiana como essa comida com azeite de dendê, sendo que a culinária da Bahia vai muito além disso, muito além do azeite de dendê. E é composta por uma variedade enorme, né, que vai desde a culinária sertaneja, marcada pela carne do sol, pela farinha de mandioca. Mais ao norte, a gente tem a questão do consumo do bode nas mais variadas formas. Temos também os peixes do Velho Chico. Já na Chapada Diamantina, a gente encontra os picadinhos, as malambas, os godóis. Mais ao sul, é quando o sertão baiano se mistura ao mineiro, e aí encontramos as brevidades, os chimangos, os siquilhos. Então, sem falar na cozinha que é praticada na Baía de Todos os Santos e no seu recôncavo, que aí sim é marcada pelo uso do azeite de dendê, o leite de coco, a pimenta, a presença dos frutos do mar muito constante nos pratos, nas muquecas, nas frigideiras e outras comidas também que levam o azeite de dendê. E é por esse motivo que eu sempre gosto de utilizar a expressão culinária afro-baiana justamente para demarcar de qual cozinha eu estou falando e por ter ciência que a culinária brasileira ela sofreu influência de várias culturas, dos povos indígenas, dos povos europeus, dos povos africanos. No caso da cozinha afro-baiana, aí sim não resta dúvidas de que o azeite de dendê é o ingrediente mais evidente da culinária afro-baiana. Inclusive, o professor Vivaldo da Costa Lima, ele fala sobre isso, falando das comidas rituais, que ele fala que até no candomblé, as comidas rituais que não levam o azeite de dendê têm esse compromisso com o dendê, o compromisso da ausência prescrita, do tabu ritual, da comida dos orixás funfun, da família de Oxalá, que não come dendê,
mas que tem esse compromisso da ausência com o dendê. Então, é fato que o dendê o azeite de dendê é o ingrediente mais evidente da culinária, e o acarajé, que foi tema da minha pesquisa do mestrado, essa comida sagrada, profana, que saiu dos terreiros de candomblé, que ganhou as ruas da cidade através das escravas de ganho da Baía colonial, é a comida afro-brasileira de maior destaque, mais conhecida em todo o Brasil. Então, feitas essas ponderações, essas considerações, aí eu vou passar um pouco para fazer esse passeio pelas obras, pelos autores que eu estudei, que eu pesquiso, que eu sempre revisito, e que eu acho que é importante nesse curso de culturas baianas, falando sobre a culinária afro-baiana, que a gente possa compreender um pouco desse panorama das principais obras que trataram da formação da culinária brasileira, com destaque para as contribuições africanas. E aí a primeira obra que eu trouxe aqui para a gente falar é justamente Os Africanos no Brasil, obra que foi escrita pelo médico e antropólogo Nina Rodrigues, no final do século XIX, ali entre 1890 e 1905. E embora Nina tenha sido bastante influenciado pelas teorias etnocêntricas e defendia que o subdesenvolvimento do Brasil era culpa dos africanos e seus descendentes, já no século XIX, nesse período pós-abolição, Nina percebeu que a arte culinária do Brasil ela recebeu contribuições significativas dos africanos, que alteraram a elaboração de diversos pratos. Aí, na sequência, vem o meu queridinho, uma das minhas principais referências, que é o intelectual Manuel Quirino, com esse livro aqui, esse livrinho que é um dos livros de cabeceira que eu tenho, A Arte Culinária na Bahia. Esse livro realmente é um clássico para quem quer compreender um pouco melhor sobre a cultura e a culinária afro-baiana. É a primeira monografia que a gente tem registro que foi dedicada exclusivamente ao tema. A arte culinária na Bahia traz as contribuições de Manuel Quirino a partir da sua observação, a partir de suas pesquisas de fato no campo, porque Quirino era neto de africanos. Ele teve informantes muito válidos, ele conversou com muita gente dos candomblés da Bahia. E ele traz informações precisas quando trata, por exemplo, dos alimentos que ele classificou como puramente africanos. Ele separa no livro dele quais são esses alimentos que de fato são alimentos vindos de África, traz noções do sistema alimentar da Bahia, faz considerações sobre as comidas que estão no cotidiano, no dia a dia do soteropolitano, do baiano. Então, assim, essa obra de Quirino, embora seja um livro pequeno, é um livrinho muito importante para que a gente consiga compreender esse processo de formação da culinária na Bahia. Depois disso, a gente percebe um hiato na produção, nesses estudos, sobre as contribuições afrodiaspóricas, e isso só é retomado a partir da década de 30, com Gilberto Freire e o seu clássico Casa Grande Senzala. O livro de Freire, Gilberto Freire, embora defenda o mito da democracia racial, que hoje sabemos que é algo que é de fato um mito, que não condiz com a realidade da formação da sociedade brasileira, a sua obra, a Casa Grande Senzala, é considerada uma das primeiras abordagens sobre a alimentação e culinária do Brasil, e que Freire ele destaca a importância dos negros na formação da sociedade brasileira, inclusive na formação da culinária, da cozinha brasileira, a importância da população africana, vinda de diversas partes do continente africano, para a formação da nossa sociedade, da nossa culinária. E foi Freire também o responsável por organizar o primeiro congresso afro-brasileiro, que aconteceu em Recife, em 1935, e que foi o primeiro levantamento sistemático da influência africana no país. Nesse congresso, foram apresentadas 2 listas sumárias de comidas rituais, escritas por 2 babalorixás pernambucanos e pela Ialorixá Santa. Essas 2 listas, elas depois foram publicadas com o título de Receitas de Quitutes Afro-Brasileiros, nos anais do Congresso saiu com essa nomenclatura, e traz justamente essas receitas, tem esse registro histórico das comidas rituais preservadas nos terreiros de candomblé. 2 anos depois, aqui na Bahia, a gente tem a segunda
edição desse congresso, né, afro-brasileiro, dessa vez organizada por Edson Carneiro. Nesse congresso contou-se com a presença de diversas lideranças do candomblé, uma menininha do Gantuá, época com 40 e poucos anos, pai Bernardino do terreiro do Bate-Folha, pai Procópio do Gunjá, mãe Aninha Babi do Ilê-Axé, o Poafonjá, à época a maior liderança religiosa da Bahia, a maior mãe de santo, mais influente. E mãe Aninha, ela enviou uma comunicação para o Congresso, uma comunicação muito importante, que é uma comunicação com 25 tipos de comidas e ingredientes, entre eles 7 variedades de caruru, acaçá, angu, bobó, abará, acarajé. E ela faz essa lista, ela envia essa comunicação para o Congresso, organizado por Edson Carneiro, mas ela não traz detalhes, porque a gente sabe que o candomblé tem um preceito, tem os rituais que são secretos, tem as questões que não são ditas para quem não é iniciado. Então, o que a princípio parece ser um descuido de Manhaninha, na verdade, é uma forma dela de preservar as matrizes do culto, da religião, e de alguma forma também dar visibilidade a essas comidas, essas receitas que estão preservadas, mas sem trazer o preceito ritual no seu preparo. Ela faz essa lista, ela entrega esses pratos, mas sem dar os detalhes, enfim, as minúcias de como prepará-los, de como servi-los, enfim, de como eles eram ofertados aos orixás nos terreiros de candomblé. Na sequência, aí dos 2 congressos, a gente tem uma série de publicações que se dedicaram a tratar da culinária afro-baiana. Eu vou passar um pouco mais rapidamente sobre elas, porque senão a gente vai se estender bastante. E aí tem o Caderno de Xangô, 50 receitas de cozinha baiana do litoral e do Nordeste, escrito por Sodré Viana. É um trabalho importante porque ele tem uma abordagem socioantropológica, é uma publicação que é fruto dessa pesquisa de campo, a partir de um diálogo, de fato, com as comunidades tradicionais, entendendo também a importância de ouvir as pessoas que detêm esse saber. A gente também tem uma outra publicação que é muito interessante, que é a Culturação Negra no Brasil, do alagoano Arthur Ramos, que ele tem um trecho todo dedicado nesse livro ao que ele chamou de culinária negro-brasileira, relacionando a cozinha afro-baiana com as comidas dos orixás e diferenciando as comidas de origem africana das comidas que faziam uso de técnicas africanas. Isso é muito interessante. Pensar que as técnicas também têm o seu local de importância nesse processo de formação da culinária e que é importante saber diferenciar as comidas que vieram de origem africana e as comidas que foram influenciadas pela culinária africana a partir das suas técnicas. E Arthur Ramos faz isso no seu livro. A gente também tem esse artigo que é bastante conhecido por quem pesquisa a área da antropologia da alimentação das populações de matriz africana, que é a Cozinha dos Deuses, de Roger Bachet, né? E sociólogo francês que fez várias pesquisas aqui no Brasil. E ele trata das transformações das comidas readaptadas no Brasil, o que ele chamou de sincretismo culinário, que também é uma expressão que Bastide traz no seu trabalho. Tem um outro trabalho que eu também sou apaixonado, que é da folclorista Delgardes Viana, uma das poucas mulheres, inclusive é importante destacar isso, infelizmente, se vocês observarem, nesse panorama que eu trago, são muitos homens presentes falando sobre a culinária, escrevendo sobre a comida, e o Delgardes é uma das poucas mulheres que se destaca nesse cenário. E o seu livro, A Cozinha Baiana, Seu Folclore e Suas Receitas, com o perdão do trocadilho, é uma delícia, porque a professora Hildegardes, ela consegue, assim, com a maestria, fazer o registro de diversas comidas que é impossível você ler e não se encantar, não querer entender um pouco mais os processos da época em que o liquidificador não existia, de que a gente não tinha todos esses avanços tecnológicos na cozinha e que as comidas eram feitas de maneira muito artesanais, assim. Então, é de fato uma fotografia, um registro do seu tempo, que é muito bacana. Embora ela tenha uma visão bastante saudosista da cozinha baiana, Hildegardes é uma referência indispensável na bibliografia da culinária da Bahia.
Ela, por exemplo, que registra, só um parêntese aqui rapidamente, ela que registra as baianas, as primeiras baianas de acarajé que fixaram ponto na cidade de Salvador, na cidade alta. E ela ainda comenta de forma muito incomodada que essas baianas começaram a servir o acarajé, que antes era servido apenas puro ou com molho de pimenta, com acompanhamentos, com vatapá, com rodelas de tomate, com rodelas... E fala assim, é um absurdo, uma degenerescência culinária, onde vamos parar? E Delgartes, enfim, é maravilhosa. Um livro que eu sempre volto também, porque realmente é um registro do tempo, é uma fotografia daquela época que tem preciosidades ali guardadas nas publicações da professora Delgartes. Então, assim, uma referência indispensável. Outro também clássico, a gente não consegue falar sobre a alimentação no Brasil e não falar de Luiz da Câmara Cascudo, né? Ele deixou um importante legado para os estudos sobre alimentação no país, tratou inclusive das recriações das comidas africanas na Bahia. A gente não consegue falar sobre a história da alimentação no Brasil sem citar esse livro de Câmara Cascudo, porque realmente é uma outra referência muito importante. E tem a Edson Carneiro, que eu falei um pouco antes, que organizou o segundo Congresso Afro-Brasileiro, que é esse jornalista que no livro Ladinos e Crioulos, ele escreveu um capítulo exclusivo para falar do azeite de dendê. Ele defendia que a comida da Bahia e também a comida do Recife, do Maranhão, foi modificada pelo modo de fazer dos africanos. Carneiro, ele, enquanto jornalista, ele também utilizava a sua coluna nos jornais para poder divulgar de forma positiva aspectos relacionados às matrizes africanas na Bahia. Então, ele também era um grande incentivador e defensor da contribuição africana no processo civilizatório do nosso país. E aí, já avançando para a gente concluir um pouco a fala, eu trago aqui o professor Vivaldo da Costa Lima. O professor Vivaldo realmente é antropólogo, professor emérito da UFBA, né? Desenvolveu importantes trabalhos sobre as religiões afro-brasileiras desde a década de 60, quando ele começou, até os anos 2000, 2010, que foi quando ele faleceu. Ele não parou de produzir uma série de reflexões importantíssimas sobre as religiões afro-brasileiras, a etnoculinária. Para quem deseja mergulhar na antropologia da culinária afro-baiana, é uma referência obrigatória. Seus livros, A Comida de Santo na Casa de Queto da Bahia, Anatomia do Acarajé e Outros Escritos, São Cosme e São Damião, são clássicos que a gente está sempre relendo, revisitando. Outro pesquisador também importante, quando a gente fala da culinária afro-baiana, é o antropólogo Raul Ludi. Ludi tem uma série de publicações voltadas para as questões que envolvem cultura e alimentação, não só na Bahia, como no Brasil, né? Então, além de Santo, também Come, que é a primeira publicação dele. Ele tem vários livros que tratam da culinária afro-baiana, das variações regionais. Tem dendê, tem axé, Brasil Bom de Boca, enfim, tem uma série de livros. E aí, do final dos anos 80 até hoje, aí eu vou dar um salto para poder avançar realmente, a gente percebe que houve um crescimento na produção acadêmica, né, sobre os aspectos que envolvem a comida, a alimentação de uma forma geral, e um interesse maior pela cozinha afro-baiana. E aí eu gostaria de destacar alguns nomes aqui. Tem o professor Esivaldo Veiga, Wilson Caetano Júnior, que também tem uma série de publicações voltadas para essa temática, e Jefferson Bacelar. E aí eu justamente queria trazer, eu comecei falando do livrinho de Manuel Quirino, Arte Culinária na Bahia, e eu queria trazer nessas indicações, desses livros que eu estou citando aqui, essa outra publicação que foi lançada em 2020, que é Manuel Quirino, criador da culinária popular baiana, que é de Carlos Alberto Doria e Jefferson Bacelar. Jefferson, eu tive a honra de tê-lo como orientador no doutorado, e eu gostaria de destacar esse livro que é maravilhoso, lançado por ele e por Doria, porque eles, de fato, eles revisitam a obra de Quirino, a Arte Culinária na Bahia, e faz uma análise assim, excelente desse clássico. Então, assim, uma leitura super atual, super assim, contextualizada,
entendendo também as mudanças ao longo do tempo. E aí, para trazer algumas considerações finais em relação ao que tentei trazer aqui, falar um pouco no sentido dessa construção da antropologia da culinária afro-baiana, é pensar que desde o final do século XIX, esses autores já apontavam para as recriações das comidas africanas e a formação da cozinha brasileira a partir das contribuições dos diferentes grupos étnicos, inclusive os africanos, a destacar também a importância desses estudos para a formação desse campo de pesquisa que eu tenho chamado de antropologia da culinária afro-baiana, e aí trazer um ponto que eu fico também muito reflexivo, que é justamente compreender que a nossa culinária ela pode ser vista enquanto um patrimônio cultural. E a gente entende essa culinária como viva, como dinâmica, aquela culinária que se reinventa todos os dias, porque muitas vezes, sem perceber, a gente come muito mais do que comida. Nós nos alimentamos de memórias, de histórias, de significados. Nosso patrimônio está na mesa, é um prato cheio para pensarmos a formação do brasileiro, do povo brasileiro, de como chegamos até aqui. Então, assim, sempre que a gente se deparar diante de um tabuleiro de uma baiana de acarajé, de uma mesa de comida servida para os Santos Cosme e Damião, sempre que a gente estiver no restaurante, pedir uma moqueca, entender que aquela comida ela carrega história, ela carrega memória, ela carrega significados, ela é um grande patrimônio que nos ajuda, de fato, a entender a nossa formação enquanto sujeitos, enquanto baianos. Então, dito isso, eu queria, de fato, agradecer mais uma vez. Tem algumas referências aqui para depois, se alguém tiver interesse em pesquisar, olhar um pouco mais, mas, assim, agradecer demais o convite e dizer que eu estou à disposição. Muito obrigado. Wagner, querido, a academia é quem agradece, é quem está assim muito contente por trazer você e você fazer esse passeio pela antropologia culinária, e você faz uma consideração importantíssima, que é tratar a culinária como um patrimônio cultural. E é realmente um patrimônio cultural, nós sabemos disso. Nessa visitação que você faz, muito pertinente, você traz para a Academia de Letras uma pesquisa bibliográfica, de bibliografia sobre culinária específica, e passeando por esses nomes desde o século XIX que você traz, não é? E você vai passeando por essa diversidade, apresenta de início, sobretudo, uma espécie de epígrafe da Paloma, retirada da Paloma, e você traz essa variedade da comida, da culinária, vamos falar aí da culinária baiana, passando pelo sertão também da Bahia, não só o recôncavo, que a gente só pensa também no dendê quando fala da culinária. Achei muito lúcido de sua parte, muito bom ter trazido isso, essa diversidade, né? Do bode também, do sertão e até do peixe do velho Chico. E isso é importante, que você traz essa espécie de ajuntamento dessas várias culinárias da Bahia. No tocante a... Gostei quando você trouxe quando se fala dessa... Até a ausência do dendê é falado também, traz essa referência do ausência do dendê. E você vai trazer Nina Rodrigues, você vai trazer o seu querido, e com toda razão, Manuel Quirino, que abre assim um campo imenso para se tratar, né? Toda a questão dessa cultura afro-baiana. Manuel Quirino é de uma importância fundamental nesse sentido. E, evidentemente, que você vai trazer o Gilberto Freire, em que pesem todas as críticas ao Gilberto Freire, a postura do Gilberto Freire diante dessa miscigenação e coisas. Mas ele tem uma importância como pesquisador, como antropólogo, sem sombra de dúvida, em ter trazido eu acho que muitas observações em termos de pesquisa mesmo, né? Vamos considerar
esse pernambucano, esse recifense Gilberto Freire, que inclusive promove em Recife o primeiro congresso, né? Aquele primeiro congresso que Jorge Amado participa, não é? Sim, sim, sim. Participa com um texto em que ele fala até da questão do negro na literatura popular, na literatura de cordel, né? Um texto interessante de Jorge Amado. Bem E lembrado. o segundo congresso vem para a Bahia, né? Quer dizer, de tudo isso eu fiquei muito contente. Você traz Edson Carneiro, né? Foi deputado Sim. também, um homem que né, se inseriu na política, mas você mordeu meu coraçãozinho quando trouxe Delgado Viana também. Ah, Primeiro, não por ser mulher e Delgado Viana, mas por ser uma acadêmica, uma confreira muito querida, e eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de ter convivido com Idelgade, de ter sido amiga da Idelgade, de Idelgade se meter em minha vida, até da franja que eu cortava ou não cortava, como uma pessoa, digamos assim, bem mais velha que eu, na época, eu mais nova, ela dizia, não gostei da franja que você cortou, e não sei o que mais. E realmente ficava indignada quando se fazia comida baiana, Hanna ia ali, e Wagner, e colocava, como é que ela dizia, o leite, creme de leite, em determinadas comidas baianas. Você já viu vatapá com creme de leite? Isso é um absurdo. Então, eu concordo plenamente. Né? Nós, na academia, no arquivo, temos já um tratamento muito especial no arquivo da Idelgade Viana, nas cartas, né? Filha de um grande folclorista também, o Antônio Viana. Então, a gente tem lá, se alguém quiser depois fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a presença de Idelgades como folclorista, musa do primeiro Congresso de Folclore na Bahia, musa, né? Em 1955, ela era musa, sentava junto com Tata Almeida, o pessoal todo, os cantadores, improvisadores e repentistas, todo homenageando aquela mulher que se distinguia naquele meio, Hanna, sabe? Era um meio muito masculino mesmo, né? E só tinha homens e tal, e Delgades, e chegou arrebentando na Academia de Letras, me parece, não me falha a memória, foi a segunda, porque a primeira foi a Edith Cama em Abreu, em 1937, mas que ficou sem mulher de muito tempo. Aí chega Delgades Viana e domina aquele auditório como mulher, e fica muito mexida quando começam a chegar algumas mulheres na academia, né? Porque estava destronando ela sozinha. Aí ela ficava, você gostou? Você gostou da posse? Eu ainda não era da academia, eu era muito jovem, mas eu frequentava. Você gostou da posse de não sei quem? Você, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então, ela tinha, assim, um certo ciúme de alguma mulher que se adentrasse, porque ela era a musa única, entendeu? Então, eu fiquei muito contente quando você trouxe Delgado Viana, e gosto muito com esse título, né? A Cozinha dos Deuses, é um título do Roger Bastide, muito bonito. Bastide veio e fez uma pesquisa muito. Aliás, nós temos que entender também essa presença francesa no Brasil, na nossa cultura, né? Como o Claude Lévi-Strauss, quer dizer, com o tratamento que ele deu às indígenas, sobretudo aos bororos, aos índios bororos, aos indígenas bororos e tal. E você traz também o Raul Lodi, o Vivaldo Costa Lima, e, evidentemente, também, que pesem também as ideologias políticas, o nosso Luiz da Câmara Cascudo, né? Que, evidentemente, deixou uma obra muito grande, não é? Em torno dos costumes, dos modos, das poéticas do povo brasileiro, sem sombra de dúvida. Eu estou super agradecida a você, de coração, e fico feliz quando a gente tem que chegar a uma determinada idade, começar a passar o bastão para a turma jovem que está chegando com força, com garra, com competência, com alegria. Então, o momento é de vocês. A Academia de Letras fica super agradecida pela sua presença
e pelo estudo especial que você se deteve, sobretudo na parte da bibliografia, que é uma coisa que nos toca muito. Obrigada, Wagner. Muito obrigado, professora. Grato demais pelas palavras tão generosas. Conte sempre comigo, viu? Ok, Wagner. Então, nesse outro momento, dessa terceira edição do curso Culturas Baianas, no plural, como a gente tem que falar, culturas brasileiras ou culturas de um modo geral, também sempre no plural, eu trago a doutora Hannah Roman Bellini Sá. Hannah é doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e nos ficou uma imensa alegria com a tese que foi vencedora do Prêmio CAPES de Tese no ano de 2021, na área interdisciplinar. Eu tenho uma alegria de dizer que participei da comissão da indicação da tese da Hannah, porque quando a gente viu a tese, eu digo, poxa, essa aqui tem a tese que tem que concorrer, que tem enfim, e fiquei super feliz com o resultado da tese. Quer dizer, Hannah, realmente, nós tivemos algumas menções honrosas no programa, mas Hannah vence realmente o prêmio CAPES de tese na nossa área, na área interdisciplinar. Ela já fez o pós-doutorado também no nosso programa, na UFBA. Ela é mestre em mídia global e comunicação, pós-nacional, pela importante Escola de Estudos Africanos e Orientais, né, da Universidade de Londres. E também ela é graduada em Estudos de Cinema pela Metropolitana Universidade de Londres também. Então, ela é essa mulher internacional, que já começou internacional, trazendo para a gente uma bela pesquisa. Atuou como assessora e pesquisadora da Colisão para Diversidade Cultural, eu estou traduzindo, porque é importante para o público todo ver isso, principal fórum de organizações e agentes culturais da sociedade civil do Reino Unido. Atualmente é colaboradora do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados. O trabalho dela é um trabalho de uma sensibilidade aliada a uma competência em comuns, sensibilidade e competência em comuns. O NAMIR integra o grupo de pesquisa Cultura, Política, Lógicas Identitárias e Produtivas, todos estes programas na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Seus temas de interesse incluem identidade, multiculturalismo e religião, com ênfase no Islã como tradição minoritária. Bem, a Hannah vai falar para a gente, e o título que ela deu para essa fala, que nós devemos prestar super atenção, é o Islã na Bahia, configurações históricas e culturais. Hannah, um prazer tê-la conosco. A fala é sua. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer, né, antes de tudo, a queridíssima Edilene Matos e também a Ricardo Soares pelo convite. Queria saudar Wagner, sou uma grande admiradora do seu trabalho, é um prazer dividir, né, esse cenário com você. É um prazer e uma honra estar aqui na Academia de Letras da Bahia, esse espaço tão fundamental para a cultura e para a memória na Bahia, para falar um pouco da história do Islã no Estado, né? Essa tradição que, de fato, é muito mais central na nossa história do que a maioria de nós acredita ser, né? Eu já fui apresentada. Eu tenho uma trajetória de bastante tempo de pesquisa sobre o Islã em diferentes cenários, mas nos últimos anos eu venho me dedicando a um trabalho que tem como foco o Islã na Bahia. Então, eu vou botar aqui, me situar aqui na apresentação. Então, eu tenho como foco o Islã na Bahia, e mais particularmente é voltado
ao estudo das condições socioculturais e históricas que permeiam a fundação do Centro Cultural Islâmico da Bahia, que é onde, um pouco mais de 30 anos, funciona a principal mesquita do estado, no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. E logo vai ficar claro como a presença do Islã na Bahia hoje é indissociável dessa história, né, da presença histórica do Islã no estado. Primeiro, eu acho oportuno situar, eu acho que um pouco, a noção de tradição religiosa que está em jogo aqui. Já que, no geral, quando a gente fala de tradições monoteístas, mas sobretudo sobre o Islã, a gente remete imediatamente a noções mais essencializadas, né, de crenças e práticas, aspecto que eu acho que é reforçado pelas narrativas às quais nós temos acesso na mídia e que também permeiam o senso comum quando a gente fala sobre essa religião, né? O Islã é geralmente tratado como uma tradição exógena, né, exótica, na melhor das hipóteses, como uma fé das Arábias, ou na interseção, né, com conflitos internacionais ou terrorismo. Além, eu acho que de reforçar estereótipos que são orientalistas e colonialistas sobre a tradição, esse imaginário desvincula essa tradição religiosa das raízes africanas que marcam as origens dessa religião no país e, sobretudo, na Bahia, e também das dimensões localizadas que o Islã, da forma como o Islã interage com a nosso cenário sociocultural, histórico e sociocultural. Então, quando a gente fala de Islã, a gente não está falando de uma série de crenças essencializadas ou de uma abstração. Ao falarmos de Islã, muito embora a gente tenha o imperativo de dialogar sempre com o Alcorão e com o Hadith, que são os dois livros canônicos da tradição, nós falamos sempre de uma relação, né, de processos situados de justaposição, de hibridização, de fusões culturais, simbólicas, políticas, históricas, linguísticas. Então, a proposta hoje dessa apresentação é ressituar o Islã como prática endógena e culturalmente matizada no contexto baiano, inscrevendo essa tradição na nossa história, na história da Bahia. Como essa proposta é bem ampla, e para dar coesão a essa empreitada, eu vou dividir essa presença islâmica na Bahia em períodos ou fases, né, em dimensões. A dimensão da resistência, a dimensão do diálogo, a dimensão de repressão, de apagamento e de retorno. Muito embora essa seja uma organização que tem como norte uma linha cronológica, ela não é organizada para dar conta somente de fatos históricos, né, mas de pensar como essas dimensões simbólicas se relacionam com a nossa história. Duas coisas são centrais antes que a gente entre nessa dimensão da resistência, né, a serem estabelecidas. Foram africanos escravizados que trouxeram o Islã para o Brasil via Bahia, né? Então, quando a gente fala do Islã no Brasil, a gente está falando da tradição afro-islâmica que vem para o Brasil via africanos escravizados. Esses homens e mulheres que vinham ali do Golfo do Benin, atualmente parte da Nigéria, né, da República Popular do Benin, já chegam aqui muçulmanos. Então, é uma tradição que eles trazem para cá. Embora o Islã tenha sempre sido uma tradição minoritária na Bahia, Salvador já foi consideravelmente islâmica, né? Até a primeira metade do 800, ali, quando começa o declínio das comunidades muçulmanas no Brasil, em meados do século XIX, Salvador era a cidade com mais forte presença do Islã no chamado Novo Mundo, né, nas Américas, né? Como foi substanciado pela pesquisa do historiador João Reis, com diferentes graus de influência doutrinária, muçulmanos chegaram a representar 15% a 20% dos africanos em Salvador até 1850. Então, sob qualquer perspectiva, a gente está falando de uma minoria considerável, né? A gente está falando de uma tradição minoritária, mas que é uma tradição minoritária bastante robusta, né? Em que pese a diversidade de origens étnicas dos africanos muçulmanos, que podiam ser Haussás, Bornos, Tapas e Iorubás. Os malês, né, do Iorubá e Malê, como eram conhecidos os muçulmanos de origem Iorubá, sobressaíam pelo grande número e também pelo protagonismo que eles tiveram na rebelião escrava de 25 de janeiro de 1835, né, a revolta dos malês. Mas a revolta dos malês não foi a única, e nem
a principal até então, né? Não só malês tiveram um papel importante nas revoltas contra a escravidão na Bahia. Em verdade, até 1835, eram Haussás, no Recôncavo, que encabeçavam esse movimento de resistência à escravidão. Por isso, quando a gente fala de Islã na Bahia, nós estamos falando de uma cultura de resistência. Né? É indissociável pensar essa tradição historicamente no nosso estado sem pensar de uma cultura de resistência. Né? Até as primeiras rebeliões acontecem no Recôncavo ali chega em 1805, no início de 1807, elas foram protagonizadas por Haussás, que é um grupo étnico que hoje em dia, né, ocupa ali o norte da Nigéria, que, segundo dados disponíveis, prevaleciam entre os rebeldes na Bahia até pelo menos o levante de 2 de fevereiro de 1816. Né? Então, em 1807, apenas 3 anos depois de serem trazidos e escravizados para o Brasil, os Haussás da Bahia tentam uma primeira revolta, que é sufocada no Nascedouro, outra ocorre em 1809, e a de 1814 é interessante porque tem muita documentação sobre ela, então é possível a gente ver como o Islã foi importante nessa revolta, ainda que nem todos os insurgentes fossem muçulmanos e nem que os muçulmanos fossem muçulmanos de forma homogênea, né? Havia uma diversidade grande de prática. O líder da revolta é João Malomi. A palavra significa homem de saber, mestre muçulmano em língua haussá. O segundo homem mais importante dessa revolta, Francisco Cidade, com ele foram encontrados versículos do Alcorão, né, escritos em árabe, amuletos também patuás, com escrituras corânicas. A dimensão religiosa da conspiração é reforçada pelo fato de que eles usaram bandeiras de guerra, que eram bandeiras utilizadas no jihad, no continente africano, que eles importaram para cá, para esse jihad contra a escravidão. Então, tem muita documentação que substancia o papel que o Islã, o que a cultura islâmica teve nesse movimento de resistência. Outros elementos foram adaptados aqui da cultura de guerra islâmica na África, que é a presença de mulheres aqui, houve presença de mulheres no Recôncavo, no continente africano, isso era mais raro. Mas essas eram revoltas que aconteceram no Recôncavo, tiveram forte influência muçulmana. E é claro que a revolta dos malês foi a que se tornou mais indissociável, né, dessa relação do Islã com a resistência à escravidão. Eu peguei uma imagem do filme de Antônio Pitanga, dos malês. É um filme extremamente bem substanciado historicamente. Nele também é possível a gente acessar vários elementos, sutilezas dessa relação da cultura de resistência à escravidão com a tradição islâmica. Então, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda do filme para falar da revolta dos malês. Nessa revolta, predominaram os muçulmanos e iorubás, né, ou seja, os imalês. A palavra em iorubá para muçulmano é malê, portanto, quando a gente fala de revolta dos malês, nós estamos falando literalmente da revolta dos muçulmanos e iorubás em termos, né, literais. Muito embora não tivessem só nagôs, né, nem só falantes do iorubá, como depois os nagôs ficaram conhecidos aqui na Bahia, então nem essa revolta tinha só nagôs, nem eram só iorubás participando da revolta, e nem todos eram muçulmanos. Mas, mesmo assim, é possível falar que foi uma revolta amplamente muçulmana e protagonizada por esse grupo étnico, né? Ela é mais conhecida porque ela foi a maior revolta urbana de escravizados na história brasileira, mobilizando 600 africanos. Parece um número pequeno, mas proporcionalmente corresponderia hoje a 10 mil homens. É uma revolta, portanto, né, um movimento insurgente extremamente robusto, né, substanciado. A notoriedade dessa rebelião também está ligada ao fato de que ela foi muito bem documentada. Quando a gente fala de história, a gente fala, claro, da disponibilidade de documentos, né, para falar da história. E também é o fato de que ela foi objeto de estudo de um dos maiores historiadores do Brasil hoje, que é João Reis, e isso não atrapalhou em nada a notoriedade que essa revolta recebeu, tendo acontecido ali do dia 24 para o dia 25 de janeiro. Ela é também que tem a identidade islâmica mais consolidada, porque ela é que tem mais documentação. Então, em muitos aspectos, a religião se fez
presente tanto no planejamento quanto na execução dessa revolta. O levante foi planejado por Alufaz, que eram mestres malês, para acontecer no final do Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, o mês do jejum muçulmano, possivelmente para depois da festa do Laylat al-Qadr, que é a festa que celebra a revelação do Alcorão para o profeta Maomé, né, a noite de glória, a noite do destino, e uma cópia desse versículo foi encontrado entre os papéis, com vários papéis confiscados dos rebeldes, então essa ligação é muito bem substanciada, e os malês lutaram com abadás brancas, né, roupa típica dos malês, associada, então, né, ficou os muçulmanos de vestimento branco. Daqui a pouco eu vou falar disso em termos de cultura muçulmana. Eu sei porque Wagner falou dos funfuns, né, e essa relação é inegável, e eles tinham esses papéis reproduzindo também esses patuás com versículos do Alcorão. E esses patuás com versículos do Alcorão, eles são evidência de um diálogo da cultura islâmica na Bahia com outras tradições culturais e religiosas do continente africano, né? Que faz parte dessa dimensão de diálogo que eu disse que é fundamental quando a gente pensa nessa cultura islâmica situada, sobretudo da cultura afro-islâmica situada nesse período, né? Porque ainda que houvesse indivíduos que fossem mais resistentes a esse diálogo, não é que todas as pessoas fossem homogeneamente residissem nessa fronteira. Sem sombra de dúvida, hibridizações faziam parte da prática da cultura islâmica naquele período na Bahia. Inclusive porque nos malês haviam entre os malês haviam muitos recém-convertidos, né, indivíduos que estavam em estágio inicial de contato com a religião, muito embora os africanos que trouxeram o Islã para a Bahia tenham chegado aqui muçulmanos, houve uma onda de conversão aqui entre os africanos que aqui estavam, e o próprio Islã tinha influências culturais de práticas de religiões tradicionais africanas, assim como acontecia no continente africano, particularmente nas regiões iorubás, né, onde o Islã foi se estabelecendo aos poucos, estabelecendo um diálogo cultural com as tradições que lá estavam, conferindo legitimidade a práticas de costumes locais, como é a poligamia masculina, que era uma prática que já ocorria, oferecida legitimidade a essa prática via a inscrição do Islã naquela sociedade. E havia também, é claro, incorporação de muçulmanos à mitologia dos orixás, né? Sendo os exemplos paradigmáticos a relação entre os orixás brancos, os sunfuns, né? Sobretudo Oxalá, Oxaguian e Oxalá, e o Islã, né? Não é consenso, mas o fato de que a vestimenta branca, na sexta-feira, que é o dia sagrado dos muçulmanos, acredita-se que essa relação é muito possível, né? Muito provável. Se você vai ver as qualidades que são valorizadas dentro do Islã, elas tendem a ser os mesmos atributos que nós valorizamos nos orixás, nos funfuns, né? Então, são trocas que, pela perspectiva contemporânea, talvez, né, islâmica, foram entendidas como residindo à margem da ortodoxia, mas que fazem parte da cultura do Islã na Bahia e são elementos culturais riquíssimos. Entre eles, por exemplo, a forma como as escrituras que estavam nesses amuletos eram feitas, né? Eles utilizavam tinta de arroz queimado e praticavam a escrita do Alcorão nessas tábuas. E depois eles lavavam essa escrita e bebiam a água. A ideia de beber a palavra. Porque a ingestão da palavra sagrada do árabe era considerada uma fonte de força. E quanto mais respeitado fosse o mestre que escrevia essas palavras, mais essas palavras eram consideradas poderosas. E isso é uma parte central da cultura mística, né, de afro-muçulmanos, na Bahia e também no continente africano. E através dessa prática, né, dessa centralidade que a palavra tinha, eles se tornaram um dos poucos letrados à época, né, os afro-muçulmanos, justamente por causa desse processo educacional, desse imperativo do aprendizado da escrita árabe para a prática do Islã, né? A gente não fala de tradução do Alcorão, né? O árabe é considerado uma língua sagrada dentro do Islã, então o aprendizado do árabe é como um exercício de culto,
mas naquele momento funcionava dessa forma, né? Ainda que fosse de maneira semi-clandestina, Salvador, naquela época, era povoada por africanos muçulmanos ensinando uns aos outros a escrever para um ensino de religião. Isso muda com a revolta dos malês, e aí tem essa dimensão de repressão e apagamento que eu mencionei. A revolta dos malês tem como consequência a repressão violenta ao Islã, e com a perseguição do governo que sucede essa revolta, a tradição passa a ser vista como uma religião perigosa, porque era indissociável dos movimentos de resistência à escravidão, né? Depois da revolta, muitos envolvidos foram mortos e presos e extraditados para o continente africano. E a repressão que se seguiu à derrota dos malês abateu e dispersou essa comunidade aqui na Bahia. Esse período de retornos forçados, com a pena de extradição de alguns envolvidos na revolta, foi sucedida de movimentos de emigração voluntária. Logo depois da revolta, muitos africanos libertos optaram por deixar o Brasil e voltar ao continente africano. 80% desses eram muçulmanos. A professora Lisa Castilho tem uma pesquisa super interessante sobre a trajetória de vida desses agudaços, né? Desses brasileiros, afro-brasileiros que retornam para o continente africano. Eles chegaram a representar 9% da população de Lagos. E aí, um pouco na linha de Pierre Verger, essa tradição islâmica é uma tradição de fluxo e refluxo, né? Eles vêm e, ao retornarem, levam um pouco da cultura afro-brasileira para o continente africano. Essa mesquita mesmo, na Nigéria, em Lagos, ela é uma das primeiras mesquitas da Nigéria, e ela foi construída por um afro-brasileiro, né? Um retornado brasileiro. E se a gente vai ver, ela parece um pouco o mercado modelo, né? Tem uma arquitetura que é muito distintiva desses africanos que fizeram esse movimento de vinda, né, forçada, e depois retorno voluntário, mudando um pouco essa paisagem cultural lá, né, de volta ali naquela região, no sudeste africano. Então, assim, entre os muçulmanos que ficaram aqui na Bahia, a religião sobrevive, ainda que de forma bastante diluída, até desaparecer na virada do século XX, né? Quando a maioria dos descendentes se convertem ao catolicismo. A gente sabe que o catolicismo se confundiu com a cidadania no Brasil durante muito tempo, então, até por razões pragmáticas, né, para exercer essa cidadania de forma mais efetiva, eles convertem ao catolicismo e também à Umbanda. E aí a gente vem daquela porcentagem de 15% a 20% dos africanos em Salvador sendo muçulmanos para nada, né? Para essa tradição efetivamente desaparecer da nossa paisagem cultural e religiosa, até o retorno. É por isso que eu chamo de retorno esse processo de fundação dessa comunidade, né? A religião volta a se organizar na Bahia, oficialmente em 1993, com a fundação do Centro Cultural Islâmico da Bahia, que por desígnio e por destino é liderado justamente por um migrante de origem iorubá, um autêntico malê, portanto, o Sheikh Abdul Hamid Abubakar Ahmed. E essa conexão simbólica entre a Bahia e a África Islâmica, que passa pelas revoltas, é fundamental na fundação desse centro islâmico e também na identidade de muçulmanos na Bahia hoje, né? É uma história, a fundação da história dessa comunidade é um atestado da importância histórica dessa tradição aqui na Bahia. Aqui tem uma foto de Misbah Kani, que é esse rapaz, que é um nigeriano que veio à Bahia em intercâmbio acadêmico, inclusive na Escola de Letras. Ele participou de um intercâmbio entre a Universidade de Leifé e a UFBA, numa época ali, em 1960, e pouco depois, houve um movimento de intercâmbio cultural e acadêmico entre as universidades baianas e as universidades nigerianas, que tinha como base essa cultura iorubá compartilhada. Então, ele aprende sobre a história dos malês através de um brasileiro na Universidade de Leifé, e quando ele vem em intercâmbio para cá, ele vê que não existem espaços para oração. Então, ele decide refundar essa comunidade islâmica aqui na Bahia. Então, ele vai angariando apoio de um grupo que é um grupo de imigrantes libaneses em São Paulo, organizações internacionais, a UFBA, e começa a fazer reuniões com outros imigrantes muçulmanos, mas não somente. Aqui tem um palestino
Abdul Ghani, que foi o primeiro diretor do Centro Cultural Islâmico da Bahia, e eles começam a organizar essa comunidade. Um dos fundadores da comunidade do Centro Cultural Islâmico da Bahia é Jimmy Cliff. Por incrível que pareça, ele era muçulmano na época, eles se conhecem, ele e Misbah se conhecem, eles eram ambos jurados no Festival de Música de Arte do Olodum, só se vê na Bahia, né? Esse Islã situado. E eles se conhecem, e como Jimmy Cliff era muçulmano na época, Misbah convida ele para integrar essa comunidade e fortalecer esse movimento. Eles começaram a se reunir numa pequena casa, esse era o primeiro grupo, em 1991, na Rua da Mesquita, dos Barris, e a partir daí eles vão ganhando apoio para fundar efetivamente um centro islâmico. Em 1992 chega o Sheikh Ahmed, aqui está ele em 1992 e ele agora em 2023, pelas lentes do fotógrafo Vinícius Xavier, é baiano também. Então, aí eles convidam um malê, um muçulmano iorubá, para liderar essa comunidade e fundam esse centro islâmico que está aqui. Funciona na Rua Dom Bosco, em Nazaré, em Salvador. E aqui tem uma imagem do Sheikh Ahmed de branco no dia da sexta-feira, dando o sermão de sexta-feira ao Juma, dentro da mesquita em Salvador. Então, a gente vê que, desde o início, essa rede de migração transnacional e a influência afro-muçulmana, ela permanece nesse retorno, né, do que eu estou chamando de retorno dessa identidade islâmica afro-centrada para a Bahia, e ela permanece, né, no fulcro dessa comunidade. Hoje, essa comunidade islâmica baiana, ela tem cerca de 500 membros, ela é composta por uma mistura de brasileiros e imigrantes, 29 nacionalidades já se encontraram presentes lá, a diversidade é enorme, a maior parte das pessoas são imigrantes do continente africano, são afro-muçulmanos, mas não somente, a gente tem muitas convertidas e convertidos. É uma das comunidades islâmicas mais negras do Brasil. Embora menos visíveis, as mulheres compõem 45% da comunidade, ela também é uma comunidade que tem um dos maiores números de conversão de mulheres no Brasil, é algo muito particular daqui, a média do Brasil é 5%, daqui é 25%. Aqui tem uma imagem também de Vinícius Xavier, das mulheres na comunidade em 2022, na festa do Id. Então, ela tem essa característica, essa comunidade, é uma tradição islâmica, então, que começa com a chegada desses afro-muçulmanos que mudam a história da resistência à escravidão na Bahia e que agora ganha alguns capítulos importantes. Eu acho que a fundação do Campus dos Malês na Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira é uma delas, em São Francisco do Conde. Lá encontram-se uma quantidade grande de alunos muçulmanos que não vêm aí do Sudeste Africano, mas sim de Guiné-Bissau e de Moçambique, então seguem sendo afro-muçulmanos, mas de um outro repertório linguístico, cultural, mas que também integram essa comunidade islâmica aqui na Bahia hoje. Em 2025, nós celebramos 190 anos da Revolta dos Malês, uma série de desdobramentos aconteceram com decorrência disso, inclusive a ocupação dessa memória nos espaços públicos de Salvador, a mudança de nome da Ladeira da Praça, que era onde os malês, os líderes malês se reuniam para planejar a revolta, para Ladeira, Revolta dos Malês é uma delas, né, uma espécie de processo de ocupação da cidade com essa memória. E houve também, recentemente, agora em 2022, um pedido de repatriação de um crânio de um rebelde malê que se encontrava no Museu de Arqueologia e Etnologia de Harvard. Esse crânio foi roubado por um diplomata norte-americano e levado para os Estados Unidos para a realização para pesquisas de eugenia que buscavam comprovar teorias de racismo científico, dito científico. E aí, recentemente, em 2022, nós ficamos sabendo que esse crânio está lá, suscitados pelo professor João Reis. Houve um pedido de repatriação desse crânio, assinado pelo Sheikh Ahmed, e agora esse pedido recebeu apoio do Itamaraty, da UFBA, e esperamos, oxalá, que ele voltará aqui para a Bahia ainda esse ano, num futuro próximo. O objetivo da comunidade é realizar rituais fúnebres para esse homem,
direito negado não só a muçulmanos, mas também a tantos, né, escravizados na história do Brasil, né? O direito à morte, o direito a um ritual fúnebre. Então, esse desdobramento também marca, né, essa paisagem contemporânea, né, do Islã na Bahia, tradição que segue sendo muito importante no diálogo do Brasil e da Bahia com o continente africano, lembrando que a África hoje é 42% islâmica, a Nigéria é 52% islâmica, então não é... Quando a gente fala desse diálogo, a gente está falando de um diálogo importante na contemporaneidade e não só historicamente. E nós temos aqui uma cultura, eu vou terminar com essa foto, que é do Sheikh Ahmed com a mãe Santa de Iemanjá, do terreiro Casa de Oxumaré, ele se apresentando na Escola de Medicina da UFBA para falar da importância de religião na morte. É uma iniciativa muito interessante da Escola de Medicina, que ilustra, né, como essa tradição islâmica hoje ainda preserva dimensões de diálogo citadas anteriormente, com muita flexibilidade, muita heterogeneidade, muita tolerância, e que deve ser uma tradição islâmica situada que deve ser lembrada e celebrada. Obrigada. Muito bom, Hanna, ouvi-la, muito bom conhecer essas histórias com tantos detalhes que você traz para a gente a respeito dos balés na Bahia. Você traz a questão da resistência, do diálogo, da repressão, do apagamento e do retorno, quer dizer, faz todo um movimento, né, dessa presença que a gente conhece muito pouco também. Fica a Revolta dos Malês, e você traz aí já o filme do Pitanga também, com a beleza, e que todos nós devemos, inclusive, assistir ou reassistir o filme do Pitanga. Agora, interessante é essa mesquita em Nazaré. A gente precisa conhecer essas coisas. A gente, às vezes, está em um espaço e não conhece. A gente sabe da presença dos malês e dos alçais, inclusive com a célebre culinária fazendo ponte com Wagner, que é o arroz da alçá, que é um arroz gostosíssimo, antigamente dizia Idelgades que era feito com mel também o arroz, hoje não é mel, é com leite de coco, mas era feito com mel e aquela carne seca. E eu vou dizer a vocês, alguns amigos meus, eu fiz aqui um dia esse arroz da alçá, não que eu saiba fazer, mas eu procurei. Enfim, e amigos meus daqui da Bahia nunca tinham comido arroz da alçá, nem sabiam o que era. Quer dizer, também na culinária. Fiquei comovida quando você trouxe a tábua da escritura e de beber o líquido, beber a palavra. Aquilo é de uma riqueza, de uma sensibilidade, a questão de beber, tomar para si, incorporar a palavra em si, né? Isso me deixou muito, muito, muito mexida, né, com os levantes, e você faz todo, eu não sabia desse pequeno movimento dos alçais antes dos malês, que você tratou disso e trouxe, inclusive, imagens nesse sentido, né? Com a farta documentação sua, e interessante que você faz a prospectiva de quantos homens tinham, o que seria atualmente, né? 700 para 10 mil, quer dizer, uma quantidade realmente muito importante. E outra coisa que me chamou a atenção é o branco da sexta-feira, a vestimenta, a questão do branco da sexta-feira, né? Que é tão marca de um Oxalá, de uma religiosidade também branda, suave, que busca, enfim, essa paz. Quer dizer, a gente sente o Oxalá também como isso. Não sei se eu estou falando, inclusive, alguma coisa distoante, Hanna, você me corrija, mas fiquei assim sensibilizada com essa relação do branco, para a gente ver como isso está forte no dia a dia e que não se presta atenção e nem se conhece esses detalhes, né? Dessa grande influência desses negros
desses africanos, vamos dizer assim, muçulmanos, né, da religião muçulmana, né? A gente sempre sabia dos malês muçulmanos, e aí a gente pensa em Luiz Gama, em Luísa Maim, não é? A mãe de Luiz Gama, que era versada no Alcorão também, ela conhecia a leitura disso, que se tem de alguns traços biográficos, que uma coisa ainda meio não se tem claramente nenhuma biografia e muito explícita da Luísa Maim, a não ser através da obra do próprio filho, né? A deusa de ébano, como ele chama, a deusa de ébano e tal. Então, é muito bom você ter trazido isso. E a mesquita, engraçada, aquela rua chamada Mesquita dos Barris. E você vê porque, quer dizer, tem essa mesquita ali nos Barris, não é? É chamada ainda hoje Rua Mesquita dos Barris. Né? Então, a gente não entende por que o Mesquita dos Barris. E aí a gente passa a entender através dessa sua fala competente e atualizando, porque você aí traz a extensão disso tudo, inclusive cruzando com a academia no sentido do mundo acadêmico, com o campus malês também, não é? Em São Francisco do Conde, que é um campus que está aí. E traz, e o Jimmy Cliff fazendo parte disso também. É uma bandeira muito bonita, né? Quer dizer, ele teve uma presença aqui na Bahia também forte, né? O Jimmy Cliff. Mas eu estou assim, sem palavras, porque muita coisa me trouxe para mim. E essas bolsas de mandingas, em que se tinha uma espécie de amuletos também, do amuletos, como a gente tem, que guarda, né, esses amuletos, quer dizer, tudo isso está ligado com a nossa vida cotidiana e a gente precisa prestar atenção a esses detalhes. Ana, sua pesquisa é belíssima. Eu estou comovida hoje, porque estou trazendo 2 jovens pesquisadores que estão dando um banho de conhecimento, de coisas novas aqui para essa 3ª edição do curso Culturas Baianas. Curso que não teria nenhum tipo de êxito não fosse a sensibilidade, a competência, o companheirismo do nosso querido Ricardo Soares, o Rico. Rico é vida que traz para a gente, naquela calma dele, naquele silêncio, né? Um silêncio obsequioso que tem esse ser humano extraordinário que é Ricardo Soares e que eu tenho no meu coração desde sempre, desde que eu cheguei de volta à Bahia, vinda de São Paulo, onde eu fui morar por muitos anos, e eu chego e encontro esse rapaz na minha frente, como meu aluno lá no IAC, e a gente não se desligou até hoje. Ele é como se fosse um prolongamento de meus sobrinhos, de minha família, e a competência, a seriedade com que ele trabalha, né? Isso é que é fascinante. Um doutor, não é? O doutor Ricardo Soares, mas nenhuma humildade, nenhuma sinceridade, nenhuma coisa tão bonita e tão difícil da gente se ver. Rico, meu abraço, meu carinho, minha gratidão sempre. Então, assim nós vamos, não sei se vocês querem falar alguma coisa, ou o Wagner ou a Hanna. De minha parte, no momento, eu só tenho agradecimento por vocês toparem essa empreitada e trazerem assim, apresentarem com brilho mesmo. Eu não estou falando da boca para fora, porque o pessoal pensa que não. Para mim, a palavra é uma palavra de honra. Eu acredito na palavra, eu trabalho com a palavra mora no corpo da gente. É isso, por isso que eles bebiam isso, né? Porque é no corpo onde ela se aloja, né? E ela rompe essa clausura do corpo em determinado momento, mas ela volta para o corpo
porque ela é do corpo. Mas ela rompe, ela quer romper, porque ela quer se exibir a palavra. Ela rompe essa clausura do corpo, mas ela retorna para o corpo. Gente, não sei se vocês querem falar alguma coisa, e se não quiserem, a gente já falaram muito bem, já deram assim a grande colaboração de vocês. É muito bom que a academia traga esses novos ares, já que a gente respire esses novos ares, não é? Saia de um espaço mais fechado e respire como está acontecendo nos últimos tempos, esse respirar de novos ares na Academia de Letras da Bahia. Então, um beijo para vocês e a gente vai ter uma outra sessão desse curso. São 2 sessões, 2 dias, e isso está gravado, e isso eu vou fazer maior divulgação, porque eu quero que todo mundo, que todos vejam a beleza do que vocês estão fazendo, de coração mesmo. Um beijo para a Wagner. Mais uma vez, obrigada, Ediline. Agradeço também, Henrico. Wagner, é um prazer, viu? Assim, um prazer estar aqui hoje, um prazer estar com vocês. Mais uma vez, queria agradecer. Tá bom, um beijo. Muito obrigado também, foi maravilhoso. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau, gente.